Sejam todos muito bem-vindos nesta nossa reunião que se inicia, nesse ambiente onde encontramos aqui, nesse salão, a energia do nosso Mestre Jesus, esse clima de paz, de harmonia, aonde todas essas energias foram trazidas pela direção espiritual do Padre. Aproveitemos cada momento que a gente estiver aqui, cada instante, para sorver dessas energias, aurir dessas energias. Então eu convido a todos que possamos fechar os nossos olhos, mentalizar o nosso divino amigo, nosso Mestre Jesus, esse Espírito de luz que nos trouxe tantos conhecimentos, tantos exemplos, e todos nós ainda patinamos muito para entender a sua mensagem. Que possamos, na noite de hoje, através dos mentores espirituais que estão aqui nos inspirando, nos ajudando, a encontrar as melhores palavras, as melhores colocações, e que todos nós possamos sair daqui mais fortalecidos, compreendendo um pouco mais dessa doutrina maravilhosa, que tanto nos ajuda na nossa caminhada, na nossa reforma íntima. Divino Mestre Jesus, pedimos a vossa permissão para o início de mais essa atividade da noite de hoje. Sê conosco, que assim seja. Nós cumprimentamos também os internautas que estão nos acompanhando, à distância, a comunitária Vida Nova. Sejam todos muito bem-vindos também. Hoje, nós vamos falar sobre o tema esmola. Está no livro Fonte Viva, lição número 60, psicografia Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Esmola e caridade devem andar de mãos dadas, uma depende da outra. Fazer esmola sem ser caridoso, o que nós estamos ganhando com isso? Muitas vezes a gente faz a esmola só para se ver livre daquela pessoa. Isso não é ser caridoso. Então, esmola é a caridade que se dá aos necessitados. Ou melhor, acho que a gente poderia até inverter isso. Caridade é a esmola que nós damos aos necessitados. Porque dar esmola sem a caridade não tem muito fruto, não tem valor nenhum. Mas necessitados do quê? Cada um de nós temos uma necessidade diferente. Uns têm fome, nós temos que dar o alimento, nós temos que ajudar no alimento. Outros têm dor, nós temos que ajudar nas suas dores. Outro tem frio. Outro precisa de um olhar, de um ouvido, de uma palavra amiga. Então, cada um de nós temos uma necessidade diferente. E Emmanuel vai trabalhar o texto da noite de hoje em cima disso, sobre a esmola e o que é que nós temos de esmola para dar. E ele sempre inicia com uma frase bíblica, e hoje não é diferente. Ele diz assim, ele foi buscar essa frase de Jesus que está em Lucas, capítulo 11, versículo 41. Dai antes esmola do que tiverdes. O que é que nós temos? Dai esmola do que tiverdes. Muitos dizem não ser caridosos porque dizem que são pobres demais, não têm o que dar para as outras pessoas. Mas é como a gente disse lá atrás, Caridade não é só bens materiais. Lógico, se você pode fazer os dois, melhor ainda. Faça o material e faça também o moral. A caridade de ordem material, por incrível que pareça, ela é a mais fácil de fazer, mas é a mais difícil de ser encontrada. Poucas pessoas a fazem, mas é a mais fácil de ser feita, porque você doa e não precisa ter outras preocupações. Porém, existe a outra caridade, a moral, que não precisa gastar nenhum centavo. Mas essa é mais difícil de ser praticada, porque é o olhar nos olhos da outra pessoa, é procurar entender o que ela está passando, é ter empatia por aquela pessoa.
Palavras que incentivem educação, respeito, harmonia. Isso é a caridade moral que nós temos que ajudar as outras pessoas. Dia desses eu vi num livro a seguinte frase, eu vou ler a frase. Num lar que falta harmonia, paz e união, todos falam, mas ninguém tem razão. Porque se falta união, se falta paz e falta harmonia, adianta esbravejar, falar, um quer falar mais do que o outro, ninguém tem razão. Então, essa caridade é a caridade mais difícil que tem para a gente fazer. Não que a material seja fácil, não, ela também não é fácil, mas a moral, ela é muito difícil também de ser feita. Muitas vezes, o dinheiro, aquilo que nós doamos, não faz o serviço do coração. É necessário ajudar, mas é necessário pôr o coração para auxiliar as outras pessoas. Mas o que significa dar esmola do que tiverdes? Vamos ver o que Emmanuel nos ensina. Ele diz assim, a palavra do Senhor Jesus, a palavra do Senhor Jesus, está sempre estruturada em luminosa beleza que não podemos perder de vista. Jesus colocava exemplos e frases, mas a gente tem que procurar a essência daquelas frases, daquelas palavras. E Emmanuel trouxe essa essência para nós. No capítulo da esmola, a recomendação do Mestre, dentro da narrativa de Lucas, merece apontamentos especiais. Dai antes esmola do que tiverdes. Dar o que temos é diferente de dar o que detemos. O que nós detemos? E o que é que nós temos? Nós detemos matéria, corpo, dinheiro, carro, casa, poder, glória. Isso nós detemos. E nós vamos levar alguma coisa disso quando nós desencarnarmos, quando esse corpo não tiver mais vida? Nada. Nada nós vamos levar. Nós vamos deixar tudo aqui. E por que nós brigamos tanto por essas coisas? Isso é o que nós detemos. Deus coloca para nós como empréstimo, para nós utilizarmos. Para quê? Para nós aprendermos, para nós colocarmos o nosso coração em prática, para a gente aprender a usar de tudo isso e não abusar. Mas nós não vamos levar nada. Nada disso nós vamos levar. Nem a roupa, nem o nosso corpo. Nada. Nada. E o que é que nós temos? Será que nós não vamos levar nada dessa vida? Lógico que vamos levar. Então, se a gente não for levar nada, nós estamos aqui para quê então? Por que nós estamos aqui? Nós vamos levar sim. Nós vamos levar todo o amor que a gente coloca nas nossas atividades, nas nossas atitudes, alegria, conhecimento, paz. Isso nós vamos levar? Vamos. E o contrário, nós vamos levar também? Lógico. Se nós temos ódio, rancor, mágoa, tristeza, se a gente só pragueja as outras pessoas, o que nosso coração está cheio? Desse sentimento. Isso nós também vamos levar. Então, essa riqueza nós vamos levar aonde nós estivermos, encarnado ou desencarnado. A outra riqueza, o Senhor da vida nos dá simplesmente para que a gente possa exercitar o nosso desenvolvimento, o nosso aprendizado. Nós podemos fazer diariamente vibrações aos enfermos, aos tristes, aos oprimidos, incluindo aqueles que se considerem os nossos inimigos. Por que não fazer vibrações por eles? Se eles são os nossos inimigos, os nossos desafetos, nós temos bastante culpa no cartório. Não tem ninguém aqui que seja inocente que não traz débitos de outras encarnações. Então, se nós temos inimigos, nós, no passado, o fizemos para tê-lo como inimigo. Então, cabe a cada um de nós, nesta encarnação, procurar se reconciliar com esse inimigo,
que Deus nos colocou no nosso caminho, no nosso lar, no nosso trabalho, aqui na Casa Espírita, em qualquer lugar, para que a gente possa se afinizar com essas pessoas. Como eu disse lá atrás, até na caridade material, o coração precisa ser colocado em serviço. Então, até com o inimigo, nós temos que colocar o nosso coração em serviço. Se ele não quer aceitar nós como amigo, problema dele. Mas o importante é nós fazermos a nossa parte. Vejamos também uma frase dita pelo nosso Mestre Jesus, que está no próximo slide. Jesus diz assim, em Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consome, e onde os ladrões minam e roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. É importante a gente não ser peso para a sociedade. É importante a gente ter o nosso ganha-pão para não ser peso para a sociedade. E se nós tivermos um pouco a mais, além de não ser peso para a sociedade, ajudar essa sociedade carente com os recursos que nos sobram para ajudar os nossos companheiros. Mas isso não é riqueza. Jesus mesmo disse aqui, né? Não ajunteis para vós tesouros na terra. Então, guardar muito dinheiro, milhões, ou não importa a quantidade, ou ser escravo do dinheiro, escravo da posse, escravo do poder, isso não nos vai levar a lugar nenhum. Jesus diz que nós temos que ajuntar tesouros do coração. E aonde a gente estiver, esse tesouro estará. E qual que é esse tesouro? Nós já falamos, né? Amor, paz, harmonia, compaixão, empatia. Tudo isso é tesouro. O resto também é, o contrário também é. Mas eu acho que nós vamos começar a ir eliminando isso dos nossos sentimentos, né? Vamos só botar dentro do nosso coração coisas boas. Aí Emmanuel diz assim, a caridade, ela é sublime em todos os aspectos sobre os quais se nos revele e, em circunstância alguma, devemos esquecer a abnegação admirável daqueles que distribuem pão e agasalho, remédio e socorro para o corpo, aprendendo a solidariedade e ensinando-a. Lembra lá atrás que eu falei que Deus coloca as coisas materiais para o nosso aprendizado? É exatamente aqui. Deus coloca as coisas materiais para o nosso aprendizado, para nós aprendermos o quê? A solidariedade, está no final da frase lá, né? Aprendendo a solidariedade e ensinando-a. Quando a gente aprende a ser solidário, então todas as circunstâncias para nós serão favoráveis para que nós distribuímos pão e agasalho, para que nós possamos distribuir remédio e socorro. Mas é necessário que a gente distribua solidariedade e ensine essa solidariedade, principalmente aqueles pequenos que estão vindo. Muitas vezes eles se espelham nos nossos exemplos, nas nossas atitudes. E nada melhor do que a gente ter essa atitude para que eles aprendam conosco. Quando o estômago reclama fome, não adianta eu ficar, meu irmão, vai, Deus te ajuda, Deus... Já estou com fome, eu preciso saciar a minha fome. Aí depois sim eu vou poder falar palavras bonitas, né? A mesma coisa com frio, ou com dor, ou com qualquer outra coisa, né? Emmanuel também diz assim, é justo, porém, salientar que a fortuna ou a autoridade são bens que detemos, provisoriamente, na marcha comum, e que nos fundamentos substanciais da vida não nos pertence. Tudo aquilo que a gente falou, né? Tudo que existe de matéria não nos pertence. Nós apenas utilizaremos para o nosso aprendizado e o nosso desenvolvimento. Nada é nosso. Tudo pertence ao Senhor da vida. O dono de todo o poder e de toda a riqueza no universo é Deus.
nosso Criador e Pai, que empresta recursos aos homens, segundo os méritos ou as necessidades de cada um. Então, de acordo com a necessidade e o mérito de cada um, Deus nos empresta. Muitas vezes a gente fala assim, tem pessoas que já nascem num berço de ouro, outros já nascem numa pobreza total. Então, cada um de acordo com sua necessidade, o seu merecimento, o seu mérito. Não que esse que está nascendo hoje num berço de ouro, amanhã não vai nascer numa pobreza. Ou já nasceu e hoje está num berço de ouro. Então, nós temos que passar por todas as fases, por todas as circunstâncias, para que a gente possa desenvolver como espírito. É para isso que nós estamos aqui. Então, tudo que existe na natureza, tudo que existe de matéria, é de Deus, que permite que a gente use para as nossas necessidades materiais e também ajudar os nossos companheiros também nas suas necessidades materiais. Tem uma mensagem aqui de Paulo de Tarso, ele diz assim, é a carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, versículo 7. Ele diz assim, porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Alguém tem dúvida disso? Eu não tenho. Nada nós trouxemos. Viemos até sem roupa. E vamos voltar de roupa porque alguém vai colocar. Porque nem nós vamos ter condições de colocar a nossa própria roupa. Alguém vai ter que nos vestir, certo? Então nós não vamos levar nada também. Então por que tanta coisa para... coisas materiais e guarde. Para que tudo isso, né? Então nós vamos usar as possibilidades da vida sem a presunção de sermos donos daquilo que Deus nos empresta. Não vamos levar nada. E Emmanuel diz assim também, não olvidemos, olvidar é esquecer, né? Não esqueçamos, né? Assim, as doações de nossa esfera íntima e perguntemos a nós mesmos. Isso são palavras de Emmanuel ainda, tá, gente? Ele diz assim, que temos de nós próprios para dar? O que nós temos que é nosso para dar? Não daquilo que nós detemos, né, a matéria. O que nós temos de nós próprios para dar? Amor ou ódio? O que eu tenho no meu coração para dar? Isso é o que eu tenho. Amor ou ódio? Cada um se pergunte para si e responda. Que espécie de emoção estamos comunicando aos outros? Que espécie de emoção estamos comunicando aos outros? O que nós estamos comunicando para os outros? Ânimo ou desânimo? Meu amigo, vai lá, faça a sua cirurgia, faça qualquer coisa, né? O seu concurso, o seu esporte, o seu trabalho, vai dar tudo certo, né? Pensamento positivo. O que é que nós estamos dando de emoção para os nossos companheiros, para as outras pessoas? Ânimo ou desânimo? Que reações provocamos no próximo? Prazer ou desprazer? Será que quando eu chego todo mundo fica contente porque eu cheguei? Ou todo mundo, opa, fulano já está chegando, né? Prazer ou desprazer? Que distribuímos com os nossos companheiros de luta diária? Quem são os nossos companheiros de luta diária? A nossa esposa, o nosso esposo, nossos filhos, quem trabalha com a gente, aqueles que estão diariamente conosco. O que nós estamos distribuindo para essas pessoas? Alegria ou tristeza? O que nós estamos distribuindo para essas pessoas? Otimismo? Pessimismo? O que eu estou distribuindo para esses que lutam comigo diariamente, que caminham comigo diariamente? Qual é o estoque de nossos sentimentos? Qual é o meu estoque de amor, de alegria, de prazer, de ânimo? Ou será que o meu estoque é tudo ao contrário? Eu só tenho ódio, só tenho rancor, só tenho mágoa? Qual que é o meu estoque? Até por egoísmo nosso, se a gente pudesse entender que todas as vezes que a gente tem ódio no coração, nós estamos adoecendo o nosso corpo físico,
nós podemos ter um infarto, nós podemos ter um AVC, porque nós estamos prejudicando o nosso corpo físico. Quanto mais amor nós temos, quanto mais paz nós temos, melhor a nossa saúde. Então, como diz o seu Aurélio, algumas vezes que eu já escutei, né? Se o malandro soubesse como é bom ser malandro, até por malandragem ele seria bom. Como é bom ser bom. Como é bom ser bom, né? Então, até por malandragem ele faria a bondade, porque faz bem. Então nós temos que pensar assim também. Até por malandragem, vamos ser bom, porque vai ser bom para nós também. Vamos fazer o bem. E Emmanuel também fala assim, que tipo de vibrações espalhamos? O que nós estamos espalhando de vibração? Entusiasmo? Bons pensamentos? Vai firme, vai dar tudo certo. Não, você não serve para nada, você... Né? Que tipo de entusiasmo nós estamos espalhando? Não é assim, né, gente? E Emmanuel continua assim. Para difundir a bondade, ninguém precisa cultivar riso estridente. Aqueles risos escandalosos, né? Riso estridente. Não precisa isso, né? Ou sorrisos baratos. Qualquer coisa está mostrando os dentes, né? Não há necessidade disso, né? Mas para não darmos pedras de indiferença aos corações famintos de pão da fraternidade, é indispensável amealhar em nosso espírito as reservas, os estoques da boa compreensão, emitindo tesouros de amizade e entendimento que o Mestre nos confiou, que Jesus nos confiou em serviço ao bem de quanto nos rodeiam, daquelas pessoas que nos rodeiam, né? Perto ou longe, não importa. Então, nós não precisamos dar sorriso escandaloso, mas nós precisamos encher os nossos corações de compreensão, de ser amigo de todos aqueles que nos cercam, estejam perto ou estejam longe, e fazendo respondendo todas aquelas perguntas que Emmanuel colocou no slide anterior. Então, não guardar ressentimentos daqueles que nos ofenderam, esquece as mágoas. Tem gente que cavuca lá no fundo do poço, coisa que aconteceu 1 ano, 2, 10, 15, 20 anos atrás. Para que isso, gente? Ficar escafunchando as coisas. É passado, quem vive de passado é museu. Nós não somos museu, nós temos que viver o presente, né? Então, nós não podemos guardar ressentimentos daqueles que nos ofenderam ou nos prejudicaram, perdoando de coração. Nós não podemos só perdoar com palavras, não. É perdoar de coração. E Emmanuel continua. É sempre reduzida a caridade que alimenta o estômago. Realmente, é bem reduzida mesmo. Mas que não esquece a ofensa. Lembra daquilo que a gente falou? Buscar no fundo do baú? A gente não é caridoso, mas o que nos ofenderam a gente nunca esquece, né? Que não se dispõe a servir diretamente ou que não acende luz para a ignorância. Então nós devemos ser luz para aquelas pessoas que ainda insistem na maldade. Não faça mais isso, meu irmão. Não faça mais isso, minha amiga. Isso não vai te levar a nada, né? Então, todas as vezes que uma pessoa se dirigir para nós com essas palavras, nós deveríamos fingir não ver o sorriso ou o gesto desprezível de quem se julgue superior a nós. Quantas vezes a gente vê isso, né? Pessoas superiores a nós. Infelizmente, eu não sou superior a ninguém, né? Eu estou aqui aprendendo. E todas as vezes que a gente perceber que uma pessoa está se julgando superior a nós temos que orar por ela. Acredito que corrigi-la vai ser inócuo, porque ela não vai aceitar. Mas nós devemos orar por ela. Quem sabe ela consegue mudar as suas atitudes, os seus pensamentos. Nós precisamos ser surdos quando alguém habituado a escarnecer de tudo e de todos, né? Escarnece de tudo. Você não serve para nada, você é um não sei o quê, você é um zero à esquerda, né? Nos atingisse com expressões irônicas. Você não serve para nada, você é um burro, você é um idiota, né? Você é fraquinho, e vai por aí afora. Nós temos que ter palavras que incentivem e não que denigram a imagem dos outros. Se o outro está enfraquecido, vamos ajudá-lo. O que é que eu posso fazer para que ele se recupere da sua fraqueza? Ele ou ela, né? Não importa.
O que eu posso fazer para que ele ou ela se recupere da sua fraqueza, para que ele ou ela busque alternativas para vencer essa dificuldade. E não ficar falando, só jogando mais poeira no ventilador. Não é assim que funciona. Mantermos serenos e otimistas, criando em torno de nós uma atmosfera de paz, respeito, tranquilidade e bom humor. Todas as vezes que a gente cria essa atmosfera em torno de nós, nós estamos infectando o meio ambiente onde nós vivemos. Nós melhoramos o nosso lar, nós melhoramos o nosso ambiente de trabalho. Aonde nós estivermos, nós vamos levar tudo isso. Essa paz que a gente sente, a gente leva para outras pessoas também. E Emmanuel termina assim: o aviso do instrutor divino, que é Jesus, nas anotações de Lucas, significa: dai esmola de vossa vida íntima, ajudai por vós mesmos, espalhai alegria e bom ânimo, oportunidade de crescimento e elevação com os vossos semelhantes. Sede irmãos dedicados ao próximo, porque, em verdade, o amor que se irradia em bênçãos de felicidade e trabalho, paz e confiança, é sempre a dádiva maior de todas. Eu grifei aqui, propositado, espalhar alegria, espalhar bom ânimo, que é uma oportunidade de crescimento e elevação com os nossos semelhantes. Então, todas as vezes que a gente espalha alegria e bom ânimo, nós estamos crescendo. E as pessoas que convivem conosco também estão crescendo, estão aprendendo conosco. Principalmente os pequenos e aqueles que ainda se encontram na ignorância, Então ele diz assim: sede irmãos dedicados ao próximo. Então nós precisamos ser irmãos dedicados ao próximo. E aí ele diz assim: o amor que se irradia em bênçãos de felicidade e trabalho, paz e confiança, é sempre a dádiva maior de todos. Então isso é o que importa para nós. As coisas materiais são importantes? São, mas essas coisas morais, essas coisas que engrandecem nós como espíritos, é muito melhor. E o que é? Aqui diz assim também: dai esmola de vossa vida íntima. O que é dar esmola de vossa vida íntima? O que é dar esmola de nossa vida íntima? Dar esmola de nossa vida íntima é disciplinar a nossa língua. Porque esse objeto aqui, como próprio São Paulo disse, é fantástico, para falar mal dos outros e pedir a Deus. Então nós precisamos disciplinar a nossa língua, referíssemos ao que existe de bom nos seres e das coisas. Mas a gente faz tudo o contrário, Quando a gente vê uma pessoa, a gente só olha os defeitos da pessoa, a gente não olha as qualidades da pessoa, e a gente não deveria fazer isso. A gente deveria olhar as qualidades das pessoas. Dar esmola de nossa vida íntima também é ouvir o irmão que nos deseja confiar seus problemas, dirigindo algumas palavras de solidariedade e carinho. Muitas vezes alguém confia alguma coisa para a gente e a gente corre o quê? Fazer fofoca. Fulano falar isso para mim, Não deveríamos fazer isso, não podemos fazer isso, não devemos fazer isso. Nós devemos dar as palavras de consolo ao nosso irmão que procura nós. Às vezes a gente até dá essas palavras também, mas nós fazemos o contrário também. Fazemos fofoca de tudo isso. E nós não podemos fazer isso. Não suspeitar mal de nossos semelhantes. É muito comum nós olhamos as pessoas, a pessoa é isso, é aquilo, Então não suspeitar mal de nossos semelhantes, não fazendo qualquer juízo apressado, mesmo entre os familiares. Eu diria aqui que não é mesmo entre os familiares, principalmente entre os familiares. Não fazer qualquer tipo de mau juízo. É procurar se unir, é procurar resolver o problema, é procurar conciliar, é procurar paz, harmonia. Dar esmola de nossa vida íntima, percebendo em nosso irmão um intento maligno, alguém que está
né, querendo fazer alguma maldade, né, o aconselhássemos a tempo, mostrando-lhe o erro e despersuadindo de levá-lo a efeito. Quem sabe a gente consegue mudar a cabeça desse nosso irmão, né? Querendo fazer alguma coisa que a gente sabe que vai ser prejudicial para ele, para a família, para outras pessoas, e tentar mudar a cabeça dele. Não faça isso, isso não vai levar a nada, isso é muito ruim, né? Também privando-nos de vez em quando do prazer de um programa de TV de nosso agrado, visitássemos pessoalmente aqueles que, em leitos hospitalares ou de residência, estão em prolongada doença ou anseiam por um pouco de atenção ou afeto. Isso nos faz bem para o coração. Visitar um doente, visitar um hospital, fazer uma visita no cemitério. Quantas ideias tem ali? Quantos planos tem ali? Alguns foram realizados, outros não. Quantas propriedades, quantos apegos materiais, ficou tudo para trás. Tem um monte de ideias lá e um monte de apego, né? Pensemos nisso. Por isso que de vez em quando faz bem uma visitinha ao cemitério, dar uma andada ali, dar uma percebida nas coisas. Isso faz bem para nós, como espírito que estamos aqui. Também dar esmola da nossa vida íntima, se não evitássemos aqueles que estão na lama, ajudando-os a levantar-se e limpar-se. Mas muitas vezes a gente não quer ajudar, né? Eu vou sujar minha mão de barro. Eu não vou, porque a pessoa está suja, eu vou me sujar também. A água está aí à vontade para a gente lavar. Se a gente se sujar, a gente se lava. O importante é a gente ajudar. Está acabando, tá, gente? Dar esmola de nossa vida íntima é se reservássemos o rigor para nós mesmos, sendo pacientes e tolerantes com aqueles que convivem conosco, no trabalho, no lar, na sociedade. E por que nós não temos esse rigor conosco? Por que nós achamos que nós nunca estamos errados? Ao outro, é sempre o outro, e a gente não se olha para dentro de nós. Eu estou lendo um livro que se chama Um Olhar sobre a Honestidade, é do Donizete Pinheiro. Esse livro teve no Clube do Livro, acho que em 2010, 2008, por aí. E ele fala muitas coisas importantes lá. Ele fala da família, da política, do casamento, dos filhos. Eu recomendo que leiam esse livro, porque é muito bom. Tá? Ele tem um trecho lá que ele diz assim: no namoro, todos nós aqui namoramos e todos nós aqui temos mais de 40. Eu acredito que todos aqui têm mais de 40, 50, né? Acho que todos têm. Rara exceção aqui, né? No namoro, quando nós namoramos, a gente faz o quê? A gente só mostra para o nosso parceiro ou a nossa parceira as nossas qualidades. A gente não fala dos nossos defeitos, das coisas ruins nossas. A gente esconde. As nossas garras, a gente fecha a mão. Não pode ver as minhas garras, né? A gente esconde, né? E aí depois, com o passar do tempo, a gente vai mostrando as nossas garras, a gente vai mostrando os nossos defeitos e a gente vai colocando em prática essas garras. E o Donizete Pinheiro, nesse livro, ele nos diz assim: por que esconder? Por que não corrigir? Você não sabe que você tem esse defeito? Se você escondeu, você sabe que você tinha esse defeito. Você sabe que você tinha essa garra. Por que você não corta? Por que você não arranca ela de ti? Extirpa ela de ti. Você sabe que isso é um fator negativo seu. Então tira ela fora, essas garras. Então eu fui jovem também, namorei, tudo isso que eu estou falando, eu vivenciei, certo? Então, a gente sempre procurou mostrar as qualidades, né? Às vezes até ser um pouquinho mais do que aquilo que a gente realmente é, né? No lado bom, não no lado ruim, né? Aí depois as coisas vão, né? A gente vai botando as garrinhas de volta para fora. Então, nós precisamos cortar essas garras, eliminar essas garras. Leiam um livro. É muito bom esse livro, gente. Um livro gostoso de ler. Leiam ele que vocês vão gostar. Fala de política, fala de um monte de outras coisas, tá?
Mas aqui ainda tem mais um trechinho aqui que fala assim: outras circunstâncias poderiam ser lembradas, como uma amizade sincera, um gesto fraterno, uma demonstração de simpatia. Então, são outras atitudes que nós podemos fazer também para sermos mais fraternos, mais caridosos. Tem uma mensagem de Cáritas que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim, está no capítulo 13, item 14. Várias maneiras há de fazer-se a caridade, que muitos dentre vós confundem com a esmola. Diferença grande vai, no entanto, de uma para outra. A esmola, meus amigos, é algumas vezes útil, porque dá alívio aos pobres, mas é quase sempre humilhante, tanto para o que dá como para o que recebe. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor ao beneficiário e se disfarça de tantos modos. Então, essa caridade, que lá atrás nós dissemos, né, que a caridade é a esmola que nós devemos dar aos outros. Fazer esmola sem caridade não serve para nada. Pode aliviar até a fome, mas nós não estamos sendo caridosos. Então, a caridade que se disfarça de tantos modos é aquela que não ofende. É aquela que muitas vezes, quem está recebendo a caridade nem sabe que está recebendo a caridade de você. Muitas vezes você faz, ninguém nem sabe que foi você que fez. Essa é a verdadeira caridade. O problema é entre você e Deus, não é entre você e as pessoas. Quem tem que saber disso é Deus, mais ninguém. Então a caridade que eu faço é entre eu e Deus, mas eu tenho que ser caridoso, de tal forma que a outra pessoa sinta em mim essa paz, essa harmonia e procure copiar isso de mim. São Paulo, numa carta dele ao Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 13, ele fala da excelência da caridade. Muito profunda essa carta de São Paulo. Ele diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como o sino que tine. Então, se eu falar as línguas dos homens, a nossa língua, ou a dos anjos, angelical, mas se eu não tiver caridade, não serve para nada. E ainda que eu tivesse o dom da profecia, saber o que vai acontecer amanhã, no futuro, profeta, profecia, ainda que tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios, entre a terra e o céu tem muito, se eu conhecesse todos esses mistérios, e toda a ciência da terra, do universo, toda a ciência, tudo tivesse explicação, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse a caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Mas o que é ser caridoso? São Paulo também vai nos ajudar a entender o que é ser caridoso. A caridade, ela é sofredora, ela é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se julga superior aos outros. Se você sofre, sofre para ajudar alguém. E você procurar sempre ser benigno, sempre procurar fazer as coisas com bondade. Não trata com indecência, tratar os outros com indecência. Você é inútil, você é imprestável, é indecência, Não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não se irrita, não suspeitar mal, nunca se irrita. Não se alegra com a injustiça, porém se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha. Olha a informação importante que Paulo está dando aqui para nós. A caridade nunca falha, ela nunca vai falhar. Porém, ainda que haja as profecias, desaparecerão. Ainda que haja línguas, cessarão. Ainda que haja ciência, desaparecerá. Mas a caridade não. A caridade nunca vai falhar.
E ele diz assim: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Lógico, nós que estamos nesse plano aqui, conhecemos muito em parte ainda, né? Agora que com essa doutrina que a gente começa a perceber melhor os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Por isso que conhecemos em parte. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte desaparecerá. Então, conforme nós vamos crescendo, e o dia que nós se tornamos perfeito, o que é em parte vai desaparecer. Nós seremos perfeitos. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Muitas vezes nós brigamos com outras pessoas por nada. Por uma buzina. Está saindo morte no trânsito por uma buzinada. Não aconteceu nada. Não teve um acidente. Nada. Simplesmente a pessoa buzinou para outra, o outro vai atrás e mata. Então, aonde nós vamos chegar se nós não melhorarmos as nossas atitudes, as nossas condutas, né? Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei também como sou conhecido. Se nós nos olhássemos para nós, né? Se a gente espírito, uma hora se afastasse do nosso corpo e visse as nossas atitudes, o nosso modo de agir, acho que a gente ficaria muito envergonhado com aquilo que a gente faz. Eu tenho quase certeza disso. A gente ficaria envergonhado de ver aquilo que a gente faz para nós e para outras pessoas. E São Paulo finaliza assim: agora, pois, permanecem essas três coisas, né? A fé, a esperança e a caridade. Porém, a maior destas é a caridade. A maior de todas elas é a caridade. São Paulo classifica como a maior de todas. As outras também são importantes. Só que as outras deixam de ter importância se nós a fizermos sem a caridade. A fé é importante? É importante. É necessário a fé? É, mas nós precisamos ter a fé com caridade. É necessário a esperança? É, mas é necessário que nós tenhamos a esperança com caridade. Sem caridade, de nada serve. Finalizando, gente, a caridade nos proporciona o seguinte aprendizado. A caridade material é um exercício de desprendimento. Quantos espíritos aparecem aqui nas nossas reuniões mediúnicas reclamando: mas aquelas terras minhas, o meu dinheiro, estão jogando fora, estão queimando tudo. Quantas? Várias. É o desprendimento material. As pessoas não esquecem que tudo que está aqui é para o nosso uso e nós temos que desprender de tudo isso. Larga isso. Não é jogar fora. As coisas que estão aqui nós temos que cuidar bem, mas não sermos presos a isso, não brigar por causa disso, não matar uma outra pessoa por causa disso, deixar isso de lado. A caridade moral é um exercício de progresso espiritual. Queremos crescer espiritualmente, queremos ter o tesouro que Jesus nos disse, é a caridade moral. Paz, harmonia, respeito, tolerância, empatia, enfim. Nós sabemos muito bem o que é essa caridade moral. É necessário a prática sistemática da caridade, ou seja, fazer sempre, não é agora, não é hoje, é todos os dias, é amanhã, depois da manhã, todos os dias, encarnado ou desencarnado, não importa, nós precisamos fazer isso sempre. Era o que eu tinha para passar para a noite de hoje sobre a esmola. Espero que todos tenham entendido. Agradecemos aos internautas também que ficaram conosco. E agora nós vamos para a segunda parte da nossa reunião, que são os passos.